Então nós, como de costume, né, estamos lendo o livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografia do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é uma série de livros em que ele descreve um pouco de acontecimentos relacionados à transição planetária que nós estamos começando, né, a perceber que está se estabelecendo na Terra agora. E nós tínhamos parado no meio do capítulo onde o mentor, né, o coordenador daquele grupo espiritual, que era o Dr. Bezerra de Menezes, estava conversando com aquele rabino, né, tão renitente, né, com tanto ódio, que era o Sadoc, que tinha uma legião de seguidores, praticamente um exército, todo voltado para destruição de várias construções amorosas e, de certa forma, direcionado por um ódio pessoal ao espiritismo. E eles estavam conversando, né? O Dr. Bezerra de Menezes tentando esclarecer o rabino, né? Mostrar uma outra forma de visualizar tudo ao seu redor. E eu vou voltar aqui só esse parágrafo aqui, porque eu acho muito interessante o que ele fala, né? E depois nós damos sequência à leitura normal. Porque isso aqui vale para todos nós no nosso dia a dia. Esta é a oportunidade sua e de todos aqueles que se encontram nesta guerra sem vencedores, do mal contra o bem, da violência contra a pacificação, do ódio contra o amor. Até quando se prolongará a grande noite que os envolve? O benfeitor falava a todos os presentes convidados e trazidos para essa ocasião culminante. Ouviram-se de imediato choro e exclamações, objurgatórias, súplicas de amparo, que eram atendidas pelos cavalheiros templários e pelos trabalhadores do Evangelho das instituições em pauta, recolhendo-os com ternura e cuidando das suas dores no despertar doloroso. Por que eu quis voltar a esse parágrafo? Porque eu me imagino, na hora que eu desencarnar e chegar lá diante de a espiritualidade que nos acompanhou, dessa egrégora que a gente tanto clama, tanto tenta conversar, né? E quando começarmos a conversar sobre o que foi a nossa jornada encarnada, a gente começar a se lembrar, né, né, começar a me lembrar das oportunidades que eu não dei valor, né, dos pontos que não tinham a menor importância, que eu foquei minha atenção, e nessa atenção excessiva no que não interessava, não permitiu que eu percebesse sutilezas do caminho que seriam muito mais importantes. Isso certamente vai causar uma angústia, uma tristeza muito grande. E, infelizmente, eu não tenho dúvida que vou passar por isso, porque para a gente não ter esquecido de realizar algumas coisas que a gente precisava, a gente já teria que ter evoluído muito. E eu sei que eu não estou nesse patamar. Então, isso é muito importante a gente refletir nisso agora, para a gente tentar se esforçar mais, para quando chegar lá na hora da, como diz, né, da cobrança, né? A gente não tenha muito ainda do que ficar devendo, né? Que o nosso débito seja menor do que a gente imagina. Tocando a fronte da médium com infinita bondade, Dr. Bezerra concluiu, somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser encontra-se consigo mesmo, para depois encontrar-se com Deus.
Somente por intermédio da coragem de rever a própria situação é que o ser encontra-se consigo mesmo, para depois encontrar-se com Deus. E isso me lembrou um fato agora, né? Que eu estava conversando com Ismael e outras pessoas, né? Que eles estavam falando muito do livro, né? Mãos de Luz, né? Vão até fazer um curso. Que é um livro lindo, um trabalho maravilhoso. E tem uma parte, já no fim do livro, né? Quase que assim, lembretes que ela faz, né? Que ela pergunta, né? Você está buscando tudo isso, está aprendendo isso por amor ou por poder? E isso, eu lendo isso agora de manhã, me veio refletir, né? Será que tudo que eu me empenho em fazer é realmente por amor? Eu quero realmente passar pela vida num anonimato, num desconhecimento total por parte das pessoas ao meu redor, fazendo o máximo que eu puder? Ou eu faço isso porque a minha vaidade quer que eu seja apontado, ó, aquele médium bom, aquele curador. Eu estava refletindo muito sobre isso, né? E essa leitura aqui fala um pouco disso, né? Da gente buscar nos reavaliar constantemente, né? E tentar entender se a gente realmente está buscando fazer as coisas por amor ao próximo, sem absolutamente esperar nada em troca, ou se a gente está deixando aquele tiquinho de vaidade, na verdade, movimentar as nossas ações. O irmão não está sendo julgado, nem censurado. Antes, estamos convidando-o à mudança de atitude, ao encontro com a felicidade que a todos nos aguarda. A mão do mentor que tocava o chakra cerebral do enfermo, por intermédio da médium sonambúlica, iluminou-se gloriosamente, e os raios penetram a organização espiritual do demente, fazendo-o explodir numa cascata de lágrimas e de lamentações, qual criança desprotegida. Socorro, Senhor Deus de Israel! E pôs-se em lágrimas a murmurar o Salmo 106, repetindo o versículo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E auto-afligindo-se, completou: mas eu sou um infeliz e desgraçado, que não segue as orientações do Senhor. Ai de mim! Compassivamente, o nosso orientador lhe disse: o Senhor é benigno e misericordioso. Bem-aventurados os que observam o direito, os que praticam a justiça em todos os tempos, como acentua o versículo 3º do mesmo capítulo. O direito e a justiça, que devem ser praticados, são o trabalho em favor de todos e a misericórdia para com as criaturas, o que não estava sucedendo. Mas não se martirize, continuando a louvar o Senhor até o momento da sua glória pessoal. Houve um grande silêncio, somente quebrado pelas lágrimas ruidosas, acompanhadas de exclamações, igualmente seguidas pelo comunicante por intermédio de Marcos e dos demais sofredores, que passaram a receber conveniente assistência das equipes de servidores de Jesus. Emudecido pela emoção, o rabino Melquisedeque, com esforço e constrangimento, conseguiu encerrar o encontro murmurando: que o Senhor faça-o deitar sem verdes pastos e perdoe-me, por misericórdia.
referia-se sem dúvida ao Salmo 23, sendo acolhido ternamente por Petitinga e Jesus Gonçalves, que se encarregaram de adormecê-lo, a fim de que, ao despertar, se encontrasse sereno e confiante na excelsa misericórdia. Todos somos viajantes de longas jornadas interrompidas pela insensatez e recomeçadas com os joelhos desconjuntados, todos carentes de perdão e de novos enseios de reparação, de construção no bem, do bem no imo, nos sentimentos e nos pensamentos. Vou estar só aqui nessa frase, nesse parágrafo anterior. Referia sem dúvida ao Salmo 23, sendo acolhido ternamente por Petitinga e Jesus Gonçalves, que se encarregaram de adormecê-lo, a fim de que, ao despertar, se encontrasse sereno e confiante na excelsa misericórdia. Aí eu queria ver com vocês. Quantas vezes a gente está angustiado, preocupado com alguma coisa, e do nada a gente adormece? Às vezes a gente vai dormir angustiado, preocupado, achando que está diante de um problema insolúvel, e a gente adormece e acorda como nada tivesse acontecido, super bem, como se tivessem resolvido esses problemas para a gente durante o nosso sono. E é exatamente o que eles fazem aqui, é o que acontece com a gente, talvez muitas vezes por dia, não precisa nem necessariamente você adormecer, mas no momento que você dá uma desligada, é a espiritualidade agindo ao nosso favor. Eles estão sempre atentos, eles não interferem nos nossos passos, decidindo para onde a gente tem que ir ou não. Mas eles estão sempre ali, servindo de suporte, nos acalentando. Então, no momento em que a gente está desarmonizado, eles conseguem fazer com que a gente se desligue, adormeça, e conversam conosco, nos envolvem em outras esferas de energia, e acho que qualquer um aqui, se buscar na memória, vai lembrar de algum momento assim de angústia, por um desligamento, por um adormecimento, e acordou num refazimento assim claro. Diga, Djair. Isso aí que você falou é fato. Isso acontece como você falou. Isso que você acabou de explicitar aí é profundo. Mas para mim também tem uma coisa, vamos falar assim, corriqueira, mundana. Eu sou muito, como nós aqui, somos muito Caxias, porque todo dia, às 9 horas, eu faço uma oração aqui, e meditação. Então, isso leva mais ou menos quase até 10 horas. Então, eu acabo e vou dormir. Isso é minha rotina, tá? Então, às vezes, antes disso, eu estou vendo um programa na televisão, qualquer coisa assim. Aí me dá aquela vontade de ver aquele programa para não vir aqui. Não, você tem um compromisso com você mesmo. Geralmente é no YouTube, né? Aí eu desligo. No outro dia, quando eu acordo, aquele programa não tem nenhuma significação para mim, tal como você está falando aí na vida normal, como acontece. Às vezes a gente dorme com um problema, querendo dar seguimento, e perdeu todo o significado daquilo que eu estava assistindo, aquela palestra, seja o que estivesse assistindo. Um exemplo claro disso. Isso mesmo. Comigo acontece com frequência, né? Às vezes eu me preocupo com alguma coisa que depois eu vejo que é besteira e é como assim, que se resolvesse por si só. Só o fato da gente parar de colocar energia em cima daquilo já é metade da solução do problema. Essa coisa que você está falando, por exemplo, quando eu trabalhava, às vezes dormia pensando no problema, mas antes de como eu faço essa oração, eu falo assim, amanhã é outro dia, amanhã as coisas se resolvem. Esquecia todo aquele problema, todo aquele monstro que eu criava, deixou de existir, é uma coisa incrível, isso é fato. E às vezes não precisa nem a gente dormir, né? E isso tem acontecido comigo. Aconteceu essa semana de estar angustiada e de repente me conectar, e é como se fosse assim uma virada de chave, sabe?
de sair de uma situação de vibração para outra, mas uma coisa bem contundente mesmo, sabe? Muito, muito bom. Isso daí é um dos milagres que eu vejo aqui no grupo, sabe? Um dos movimentos de cura. E são coisas que parecem besteira, mas não é. É uma coisa muito importante. Depois que foram recolhidos esses amigos trazidos à comunicação e à assistência, a sala foi preparada para a continuação das atividades programadas. Uma suave luz violácea invadiu lentamente todo o recinto, que agora se transformava em um anfiteatro grego de pequenas proporções, com o céu a descoberto, salpicado pelos astros estrelares, cercado de rosais, mirtos e angélicas em flor, produzindo uma brisa perfumada que nos invadia, alegrando-nos sobremaneira. Já não apresentava o aspecto da sala habitual, fazendo-nos recordar algumas das construções de nossa esfera, onde se dão os grandes encontros e espetáculos de beleza, conduzindo o nosso pensamento a Jesus. Permanecia também a torre de vigia guardada cuidadosamente pelos membros da ordem religiosa do passado. Na parte central, embaixo dos degraus circulantes, encontra-se uma mesa retangular e, ao seu lado, uma tribuna ornada com folhas de louro, numa representação da vitória do bem sobre o mal. O nobre Hermano e o doutor Bezerra desceram ao centro acompanhados por nós outros e os trabalhadores da casa espírita presentes. Enquanto começaram a aparecer mais de 1 milhar de espíritos que repletaram as galerias, podendo se destacar entre eles muitos reencarnados em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, certamente trazido pelos seus guias espirituais. Nesse comenos, o som de alaúdes dedilhados com maestria dominou o recinto e vimos a mesma jovem de antes apresentar-se encantadora num solo especial, exaltando a grandeza de Jesus. Ao terminar, com a plateia vivamente emocionada, o mentor exorou a divina proteção para o labor daquela madrugada. E ao concluir, vimos descer as escadarias do anfiteatro algumas dezenas de espíritos de alta estirpe que deslizavam em direção da arena, com estatura maior do que a nossa, circulando-a e irradiando claridade mirífica que nos fascinava. Imediatamente, um tubo de luz foi projetado do alto, e dentro dele condensou-se o Santo de Assis, assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos, evocando os gloriosos dias do passado. Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofaravam. Ixi, não sei nem o que é isso. Aljofaravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Era um momento sublime, inesquecível, no qual apagavam-se todas as memórias menos belas ou assinaladas por qualquer tipo de sofrimento. Gente, só um minutinho que eu vou ver o que é essa palavra, que eu nunca ouvi essa palavra.
aquele tempo aqui que eu não estou achando, não. Deixa eu falar. Depois eu procuro e digo para vocês o que é. Então não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofaravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Era um momento sublime e inesquecível no qual apagavam-se todas as memórias menos belas ou assinaladas por qualquer tipo de sofrimento. Com a expressão iluminada pela paz profunda de que era portador, São Francisco acercou-se da tribuna que recebeu um jato de luz, qual ocorre nos teatros quando estão em destaque algumas cenas ou pessoas, e permaneceu nimbado de bênçãos, numa atitude de ímpar humildade, enunciando: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcione, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos o grande momento da luta sem quartel, na qual os exércitos do Senhor e Mestre estarão equipados com os instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino da mansidão e da caridade para com tudo e com todos. Tem sido um grande desafio existencial a presença do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz, significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. Silvio? Alô? Oi, é a Ana. A palavra é cobrir, enfeitar. Ah, tá. Se eu não souber o que é, eu não aprendo a lição. Então, tem sido um grande... Obrigado, Ana. Tem sido um grande desafio existencial a preservação do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. As incomparáveis conquistas do conhecimento científico, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo, não conseguirão realmente atender às íntimas necessidades do ser humano que busca a paz. Essa resulta exclusivamente do amor nas suas mais variadas expressões. Desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. Isso significa renúncia, abnegação, devotamento e, sobretudo, vivência da caridade. A sede de harmonia no mundo individual, apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excessos de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por consequência, da paz que Jesus pode oferecer. Assim considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e nações. Isso aqui representa exatamente, né, esse parágrafo que a gente acabou de ler, a gente pode dizer como uma diretriz do que é o nosso grupo, uma cruzada de amor, e que a gente se uniu para tentar distribuir esse amor, que a gente começa a perceber que nós recebemos em todas as direções, para envolver
todo mundo, tudo ao nosso redor. Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar ou regime de exceção no programa depurativo por que passa o planeta. A contribuição pessoal é valiosa em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor, que tem sido a causa da ruína de todos aqueles que avançam inadvertidos desse perigo iminente. Enquanto luz, a oportunidade de servir, que não seja postergada a ação socorrista, porquanto será sempre benéfica para aquele que a executa. Ô Silvio, acho melhor parar por aí. Já tá na hora.